Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando os nossos estudos do dia 28/10/2025. Pessoal, chegando aqui no gráfico semanal, só vamos fazer aquela alteração novamente, tá? Voltar agora para o gráfico não ajustado, ou seja, a gente está usando o gráfico ajustado, ó. Tá uma leitura totalmente diferente, né? A gente procura sempre utilizar o gráfico que mais se aproxima aqui do IBOV, tá? Do IBOV. Então, ó, que a gente tenha uma clareza melhor e até observe melhor as coisas, agora a gente vai voltar então para o gráfico não ajustado, tá? Então, gráfico não ajustado, ó, a gente está rompendo o topo histórico aí, certo? Assim como o IBOV, então a gente vai voltar a fazer os estudos aqui agora, tá? De acordo com esse tipo de gráfico não ajustado. Vamos lá então, pessoal, o semanal aqui, ó, o que eu tô vendo? A gente tem um rompimento, certo? Desse topo, essa máxima histórica que a gente teve aqui. Então, na semana anterior, a gente teve esse rompimento. E agora, essa semana, ele está tentando confirmar o movimento, tá? Se a gente pegar de fundo, ó, do fundo até o topo, e pegar a correção que ele fez aqui, ó, a gente vai conseguir alguns alvos novos aqui, tá? Então, o primeiro alvo ficaria para o semanal 156.850 e depois 167.200, tá? São alvos bem longos, obviamente, que a gente está falando de um gráfico semanal, então tem bastante, né, possibilidade de buscar alvos grandes mesmo, tá? Quando a gente olha para o diário, ó, para entender esse diário aqui, então vai ter aquele gap da rolagem de contrato, tá tudo bem, certo? O que a gente consegue ver agora no diário também é alguma coisa bem similar ao que a gente está vendo no semanal, que é o rompimento desse topo histórico aqui, ó. Ele foi rompido na sexta-feira, certo? E o dia de 27/10, na segunda-feira, tentou dar continuidade, porém ficou ali vamos dizer assim, uma informação que ele não está tendo força para dar continuidade, né? Deixou um candle com dúvida, um candle negativo, bastante pavio superior, mas um pouco de pavio inferior também. Então ele está em dúvida se de fato ele quer dar continuidade ou não em relação a este movimento, tá? A gente pegar aqui um pivôzinho, um micro pivô, né, mais curto do diário, seria esse retorno aqui, ó. Ele já chegou no 100% aqui na região de 149.630 e agora tem essa região de 153.070 para ele buscar. Vou deixar ela marcadinha aqui para a gente acompanhando. Deixa eu ver se de repente ele não vai buscar essa região aqui. Deixando uma corzinha verde para ficar mais fácil para a gente saber que é um possível alvo aqui, tá? E a gente vai acompanhando aí ao longo, né, desses próximos dias para ver se ele chega lá, certo? Agora, uma vez que ele falhe aqui, ou seja, que no dia 28, terça-feira, ele perca a mínima da 207, ou seja, perca a mínima da segunda-feira, ele abre margem para de repente fazer uma correção. Qual seria essa correção? A gente pegar do topo até esse fundo que deixa marcadinho aqui, ó, no meio do caminho, a gente vê que ele pode buscar aqui uma região de 50%, que seria essa média rápida do diário, ali em 147.410, tá? Então é isso que ele pode fazer se caso ele falhar. Para ele falhar, o que ele tem que fazer, né? Ele tem que perder essa mínima da segunda-feira e aí acelerar e de repente já até vir testar essa mínima de sexta, certo? Então aí a gente poderia começar a ter alguns candles de correção lado a lado aqui e aí de repente vir buscar 50% aqui nessa região dessa média 17, perdão, na média de 9, ou até mesmo uma correção um pouco mais forte, vir buscar aqui o 17 períodos, né? Que já ficaria bem próximo também da retração de 61,8%, certo? Então a gente vê aqui, tá? Então eu estou vendo esse possível cenário em caso de falha de topo.
Agora a gente vai olhar ali nos 60 minutos para tentar entender como é que está esse 60, né? Como é que esse 60, o 60 se construindo. Ó, o 60, gente, está numa franca tendência de alta, né? Ó, ele faz um movimento de impulsão, depois correção. Aí às vezes ele fica um tempo de lado, como aconteceu aqui, né? Impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, né? Então a gente está vendo que ele faz o impulso, corrige nas médias, faz o impulso, corrige nas médias, faz o impulso, corrige nas médias. Então, enquanto ele vir nessa sequência de correções nas médias e continuidade, eu acredito que ele vai continuar buscando novos topos históricos aí, vai testando esse topo e vai tentar avançar, certo? Uma vez que alguns papéis ajudem também, aí começa a ficar com mais amplitude, né? Porque os papéis mais fortes, como Vale, Petro, estão sofrendo um pouquinho, não estão conseguindo se desenvolver tão fortemente. Mas uma vez que eles consigam entregar bons movimentos também, a gente passa a ganhar mais alvo cada vez mais, tá? Então, ó, se ele fizer essa mesma característica no dia 28, agora terça-feira, ele abre alvo aqui para 151.430, isso no 100%. Se ele for um pouco mais adiante, buscar um 61.8, aí 152.629, né? Mas aí já é um movimento mais forte, né? Porque ele teria que andar, ó, 2.800 pontos quase, certo? Já é uma característica um pouco, né, atípica, né, dos movimentos que ele vem entregando aqui no gráfico, tá bom? Então é isso que eu estou vendo para o 60, tá? Tô vendo que ele vai vir testar, ele vai vir tentar fazer continuidade, tá? O que me faz pensar diferente de compras no 60? Uma vez que ele fale, né, ele venha para baixo das médias, depois reteste essas médias e aí quebra a estrutura. Uma vez que ele quebra a estrutura, aí de fato eu começo a olhar mais para as vendas e entender que ele pode querer fazer uma correção maior nos tempos maiores, tá certo? Então é isso que eu estou vendo numa possível, né, venda. Agora se a gente olhar aqui, ó, de topo até o fundo que ele deixou aqui, ó, então ele veio buscar exatamente 61,8%, né, que é uma região de compra do gráfico de 60. Então ele está bem na região de compra. Então se ele abrir aqui perto dessa região, no dia 28, eu não veria nenhum problema de testar uma compra aqui, certo? Observando o possível risco aí, ó, partindo daqui de 420 pontos aproximadamente, certo? Só que uma amplitude bem boa para buscar um bom movimento, buscar, né, mais de provavelmente 2.000 pontos para cima aí, uma vez que ele faça essa projeção aqui, ó, de topo, de fundo até o topo, até a correção, ó. Então se ele partir daqui de onde ele fechou, pelo menos 1.500 pontos para um risco de 400, então fica bem, né, bem equilibrado esse payoff aí, tá ok? Isso para os 60 minutos. Se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, né? Se puder compartilhar com seus amigos, deixar algum comentário também, se esses vídeos estão te ajudando de alguma forma, estão te fazendo ver as coisas um pouco melhor, te entender melhor um pouco esses gráficos, tá? E se você tiver qualquer dúvida, coloca aí pra gente nos comentários também, deixa aí seus elogios, suas críticas, sempre são muito bem-vindos também, tá? Ó, olha lá o 15 minutos. O 15 minutos ele tá com uma característica bem parecida do 60, né? Ele dá uma esticada, corrige, dá uma esticada, corrige, dá uma esticada. Na verdade, o movimento da segunda-feira ele basicamente abriu o gapado, né? Então ele já com esse gap ele acabou fazendo boa parte do movimento da amplitude para cima que ele entregou, certo? Então, ó, fica atento a essa característica, porque ele sempre faz um movimento forte para cima, certo? Ó, se a gente pegar aqui, ó, desse fundo até topo, deu aproximadamente 1.600 pontos, ó. E aqui, ó, ele também fez alguma coisa bem parecida. São amplitudes muito parecidas de movimentos que ele vem entregando. Então, entender que ele, quando ele chega em 1.600, 1.700 pontos, de repente já é o máximo que ele vai conseguir entregar aí de pontuação para a gente poder aproveitar melhor os movimentos e quem sabe ficar atento com as possíveis correções também, certo? Então o 15, eu estou com uma leitura muito parecida com os 60 minutos, então enquanto ele seguir esse padrão aqui, né, esse padrão que ele vem entregando, eu entendo que a gente tem plenas condições de manter, né, manter essa estrutura de alta aqui, tá? A gente observar aqui, ó, até me parece que a gente tem um pequeno canalzinho aqui, deixa eu ver se vai ficar legal esse canal aqui.
provavelmente um canalzinho de alta, não está muito simétrico, tá? Não está muito simétrico, mas ó, é um canalzinho que vem ali mais ou menos trabalhando na mesma região, certo? E enquanto ele seguir dentro mais ou menos dessa região aqui de canal, ele vai provavelmente fazendo esse movimento de zigue-zague, tocando o topo do canal, tocando fundo, tocando topo, tocando fundo, e entregando os movimentos, tá? Uma vez que ele perca, né, esse fundo aqui desse canal, aí provavelmente ele possa mudar o comportamento. E aí, quem sabe, vem buscar essa média aqui, 200 períodos, que foi uma média que ele buscou lá atrás e respeitou. Então, a gente fica atento com isso. Tá certo, pessoal? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.